O sol escaldante do meio-dia castigava a terra seca, transformando a paisagem da fazenda Santa Rita num mar de tons ocres e avermelhados. O vento quente levantava a poeira em pequenos redemoinhos, enquanto o gado, magro e inquieto, buscava em vão algum alívio nas sombras escassas das árvores retorcidas. Antônio, o proprietário, um homem de rosto marcado pelo sol e pelas preocupações, observava tudo com um olhar sombrio. Ele sabia que a calmaria daquele dia era enganosa. A notícia havia chegado pela manhã, trazida por um vizinho que passara a cavalo, com o rosto pálido e a voz embargada pelo medo. O MST estava na região. E o alvo, sussurravam, era a fazenda Santa Rita. Antônio sentiu um frio na espinha. Aquela fazenda era tudo o que ele tinha. Herança de seu pai, que a herdara de seu avô. Cada cerca, cada curral, cada palmo de terra representava o suor e o sangue de sua família. Ele não entregaria aquilo a um bando de invasores sem lutar. A espera foi angustiante. Antônio passou o dia andando de um lado para o outro, verificando as armas, conferindo a munição, preparando-se para o pior. Ele havia ligado para a polícia, mas a resposta fora vaga. Faremos o possível, seu Antônio, mas estamos com o efetivo reduzido. Ele sabia que não podia contar com ajuda externa. Teria que se defender sozinho. No final da tarde, a poeira, no horizonte, anunciou a chegada dos invasores. Eram dezenas, talvez centenas de pessoas a pé, em motos, em caminhonetes velhas. Bandeiras vermelhas tremulavam ao vento, e gritos de ordem ecoavam pela vastidão da fazenda. O coração de Antônio disparou. Ele sentiu a adrenalina tomar conta de seu corpo, aguçando seus sentidos, preparando-o para o confronto. Ele respirou fundo, tentando controlar o tremor das mãos. Não podia mostrar fraqueza. Tinha que ser forte, pela sua terra, pela sua família. Quando a multidão se aproximou da porteira, Antônio já os esperava. Estava parado em frente à entrada com a espingarda em punho, o olhar fixo nos invasores. A cena era tensa, carregada de eletricidade. De um lado, a massa de invasores com suas foices, enxadas e pedaços de pau. Do outro, um único homem, determinado a defender seu patrimônio. Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo som do vento e pelo murmúrio indistinto dos invasores. Um homem jovem, de rosto magro e olhar desafiador, se destacou da multidão e caminhou em direção a Antônio. Era o líder do grupo que se apresentou como Camarada Zé. Seu Antônio, começou o líder, com a voz carregada de um falso respeito. Nós somos do MST. Viemos aqui para ocupar essa terra improdutiva. Essa terra é do povo. Antônio sentiu a raiva subir como uma onda quente. Improdutiva? Te retrucou com a voz embargada. Essa terra sustenta a minha família há gerações. Vocês não têm o direito de invadir a minha propriedade. Temos o direito, sim, rebateu o líder. A lei da reforma agrária nos garante esse direito. Essa terra é grande demais para um homem só, enquanto tantos não têm onde plantar. A lei? Antônio riu amargamente. A lei que permite que vocês roubem o que é dos outros? A lei que ignora o meu trabalho, o meu esforço, a minha história? O líder do MST deu de ombros, com um ar de superioridade. A lei é a lei, seu Antônio, e nós vamos fazê-la valer. Se o senhor colaborar, tudo será resolvido pacificamente. Pacificamente? Pois Antônio repetiu com um sorriso de escárnio. Vocês invadem a minha propriedade, ameaçam a minha família e falam em pacificamente? Ele olhou para o líder, para a multidão atrás dele, e uma ideia, tão ousada quanto desesperada, começou a tomar forma em sua mente. Uma atitude que ninguém esperava, que mudaria completamente o rumo daquele confronto. Uma atitude que pegaria todos de surpresa, inclusive a ele mesmo. O silêncio que se seguiu às palavras de Antônio foi cortante, carregado de uma tensão quase palpável. O líder do MST, Camarada Zé, franziu a testa, visivelmente surpreso com a reação do fazendeiro. Ele esperava medo, hesitação, talvez até uma tentativa de negociação, mas o que via nos olhos de Antônio era algo diferente.
uma determinação fria, uma fúria contida, uma promessa silenciosa de resistência. Seu Antônio, começou o líder, tentando manter o tom de voz firme, mas com uma ponta de incerteza. Não vamos repetir. Essa terra vai ser ocupada, é a lei. Antônio deu um passo à frente, a espingarda ainda apontada para o chão, mas pronta para ser usada. A lei de vocês não vale nada aqui, disse ele, com a voz baixa e perigosa. Aqui a lei sou eu. Um murmúrio de surpresa e indignação percorreu a multidão de invasores. Alguns deram um passo à frente instintivamente, como se quisessem proteger seu líder. Outros hesitaram, intimidados pela postura do fazendeiro. O senhor está blefando, disse o líder do MST, tentando recuperar a compostura. O senhor não vai atirar em ninguém. Sabe que isso seria um crime. Antônio sorriu, um sorriso frio e sem humor. Você acha que eu me importo com isso agora? Vocês invadiram a minha propriedade, ameaçaram a minha família. Vocês acham que eu vou entregar tudo de mão beijada? Ele fez uma pausa, deixando suas palavras ecoarem no silêncio tenso. Então, para surpresa de todos, ele abaixou a espingarda. Mas eu não sou burro, continuou Antônio com a voz firme. Eu sei que não posso enfrentar todos vocês sozinho. Vocês são muitos, e eu sou só um. O líder do MST sorriu, satisfeito. Ele pensou que o fazendeiro estava finalmente se rendendo. É bom que o senhor reconheça isso, seu Antônio. Assim evitaremos um banho de sangue desnecessário. Eu não disse que ia me render, interrompeu Antônio com um brilho estranho nos olhos. Eu disse que não posso enfrentar vocês sozinho, mas eu não estou sozinho. E então, para espanto de todos, Antônio ergueu a cabeça e gritou com toda a força de seus pulmões. Agora! No instante seguinte, o silêncio foi quebrado por um rugido ensurdecedor. De trás da casa da fazenda, de dentro do curral, de trás das árvores, surgiram dezenas de homens armados com espingardas, rifles, facões e foices. Eram os vizinhos de Antônio, fazendeiros da região, que haviam se unido a ele para defender suas terras. A reviravolta foi completa. A multidão de invasores que antes se sentia confiante e vitoriosa, agora estava em pânico. O camarada Zé, com o rosto lívido, olhava para os lados, sem acreditar no que via. A caça havia se tornado o caçador. Vocês não podem fazer isso, gaguejou o líder do MST. Isso é ilegal. Vocês estão cometendo um crime. Antônio deu um passo à frente, com a espingarda agora apontada para o líder dos invasores. Ilegal é invadir a propriedade dos outros, disse ele com a voz fria como gelo. E agora vocês vão pagar por isso. A situação havia se invertido completamente. Os invasores, antes confiantes e agressivos, agora estavam acuados, cercados por homens armados e determinados a defender suas terras. Aquele dia, na fazenda Santa Rita, entraria para a história como o dia em que o MST encontrou uma resistência que jamais imaginou. Uma resistência que mudaria o rumo daquela invasão e de muitas outras que poderiam vir. O choque e o pânico tomaram conta dos invasores. A visão de dezenas de fazendeiros armados, surgindo de todos os lados, foi o suficiente para quebrar a moral do grupo. A certeza da vitória que antes brilhava nos olhos do camarada Zé se transformou em terror. Recuar! Recuar! Gritou o líder com a voz embargada pelo medo. Mas já era tarde demais. Os fazendeiros, liderados por Antônio, avançaram rapidamente, cercando a multidão. Alguns invasores mais exaltados tentaram reagir, brandindo suas foices e enxadas, mas foram rapidamente dominados pelos fazendeiros, que estavam em maior número e melhor armados. Tiros foram disparados para o alto como forma de intimidação, mas a intenção de Antônio não era causar um massacre, e sim mostrar que naquele lugar a lei era outra. A cena era caótica. Gritos, ordens, o som de coronhadas e o choro dos invasores que se rendiam. Em poucos minutos a situação estava sob controle. Os membros do MST, desarmados e amedrontados, foram reunidos no centro do terreiro, sob a mira das armas dos fazendeiros.
Antônio, com a espingarda ainda em punho, caminhou até o camarada Zé, que estava ajoelhado no chão, com as mãos na cabeça. Eu avisei, disse Antônio com a voz fria. Eu disse que vocês não tomariam a minha terra sem luta. O líder do MST não respondeu. Apenas olhou para o chão, derrotado. Antônio fez um sinal para os outros fazendeiros, e eles começaram a revistar os invasores, confiscando as armas e os objetos que poderiam ser usados como tal. Em seguida, ligaram para a polícia, que desta vez chegou rapidamente ao local. Os policiais, ao verem a cena, ficaram surpresos. Eles esperavam encontrar um confronto sangrento, mas o que viram foi um grupo de invasores rendidos e um grupo de fazendeiros armados, mas sob controle. Antônio explicou a situação aos policiais, mostrando a documentação da fazenda e relatando a tentativa de invasão. Os membros do MST foram detidos e levados para a delegacia, onde responderiam por seus crimes. A fazenda Santa Rita estava salva. Antônio havia conseguido defender sua propriedade, sua família, seu legado. Mas a vitória tinha um gosto amargo. Ele sabia que aquele confronto era apenas mais um capítulo da longa e violenta luta pela terra no Brasil. Nos dias seguintes, a notícia da resistência dos fazendeiros se espalhou rapidamente. A mídia, que antes costumava dar voz apenas ao MST, agora era obrigada a mostrar o outro lado da história. A opinião pública, dividida, discutia o caso, com paixão. Antônio se tornou um símbolo da resistência dos proprietários rurais. Recebeu apoio de diversas entidades, de políticos, de outros fazendeiros. Mas ele sabia que a luta não havia terminado. O MST, apesar da derrota, continuaria, com suas invasões, com sua ideologia, com sua busca por terra. A Fazenda Santa Rita, palco daquele confronto, se tornou um marco. Um lembrete de que a propriedade privada, no Brasil, ainda precisava ser defendida com unhas e dentes. A atitude inesperada de Antônio, de reunir seus vizinhos e enfrentar os invasores, havia mudado o rumo da história, mas não havia resolvido o problema. A luta pela terra continuaria, mais acirrada do que nunca, e a incerteza pairava sobre o ar, como a poeira vermelha levantada pelos invasores, um lembrete constante do conflito e da necessidade de se manter firme e vigilante. E é assim, meus amigos, que termina mais uma história do nosso Brasil. Uma história de coragem, de resistência, de luta pela terra. Uma história que mostra que a união faz a força e que a defesa da propriedade privada é um direito legítimo de todo cidadão. Antônio e seus vizinhos nos deram uma lição de bravura, mostrando que não podemos nos curvar diante da violência e da injustiça. Se você se identificou com essa história, se você acredita nos valores que defendemos aqui, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe seu comentário, diga o que você achou. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com sua família. A sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade, que informe, que conscientize, que inspire. E se você gostou desta história, prepare-se, porque a próxima vai te surpreender ainda mais. Já imaginou o que um proprietário desesperado pode fazer ao ver sua terra invadida? Pois é exatamente isso que você vai descobrir no nosso próximo vídeo. Proprietário vê MST invadir suas terras e faz algo impensável. Não perca, clique agora mesmo no vídeo que está aparecendo na tela e venha conosco para mais essa história inacreditável. Te espero lá.